Teve um dia de tarde, no final de semana, nós estávamos na nossa área de lazer, o Samuel fazendo o almoço, e eu fui assistir uma live da Fran gravada. Eu já contei essa história no primeiro Break Livecast, mas a Fran foi responsável de entregar a palavra que veio até a mim através dessa live que ela fez. Que era a terceira vez já que eu estava escutando essa palavra, que eu até anotei aqui para anotar para você, para falar para vocês bem certinho o que tinha nessa live que me tocou muito. Aquele versículo que tem na Bíblia que fala sobre vocês têm que ser sal na terra, que é em Mateus. Então, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Isso está lá em Mateus 5,3. Amar é um esforço e às vezes deixamos que a preguiça nos impeça de espalhar esse amor. E quando a Fran realmente colocou isso na live dela, né, falando sobre a preguiça, e que muitas vezes a gente deixa de espalhar o amor por conta da preguiça, assim, não, isso é para mim, porque eu já tinha escutado essa passagem do Sal 3 vezes e eu não tinha interpretado. E na terceira vez, quando eu escutei a live da Fran, veio muito essa interpretação, que eu estava ali com preguiça de entregar além de dentro do consultório. Então, né, depois ainda ela termina, espero que vocês expressem ativamente o amor de Deus onde quer que você vá, derramando sal em todos que encontrar, porque Deus o colocou onde você está exatamente para esse fim. Então, isso tocou muito, né? Eu não sei se a Fran sabe disso. Como eu falei, lá na nossa primeira live, eu já falei que quem me deu esse empurrão foi realmente essa palavra que Deus me entregou usando a Fran como instrumento. E claro que teve outras pessoas que contribuíram para isso, mas quem deu a virada de chave foi a Fran. Então, assim, eu sou muito grata e não tinha como ela não fazer parte das 12 leoas. Para quem não conhece a história das 12 leoas, também tem um significado bíblico. Está na nossa segunda Break Livecast. Vão lá assistir. Agora eu quero chamar a Fran, né, para vir participar aqui com a gente. Hoje não deu para a Fran vir presencialmente aqui, mas o que importa é o conteúdo que a gente quer entregar para vocês. Então eu já quero pedir para vocês começarem a enviar aviãozinho aí para os amigos de vocês, para as pessoas que precisam realmente olhar para o emocional e para o luto. Vou chamar a Fran aqui. Vamos esperar. Oi. Oi, Fran. Boa noite. Boa noite. Tá me escutando? Estou escutando. E tu? Tá me escutando também. Já comecei emocionada já. E aí, Fran? Tudo bem? Saudade, Fábio. Também tô com saudade já. Louca pro próximo workshop aí. Então, vou pegar na tua orelha. Vou começar a pegar no teu pé desde já. Me abandonou. Ela me elogiou e ela me abandonou. Não te abandonei, não. Gente, que lindo, Fábio. Eu não tinha escutado. Eu vi que tu me mandou. Eu falei um pouco de ti aqui nessa live, eu acabei não conseguindo escutar e tava aqui quase chorando de verdade, né? Quando tu me fala o que tocou, eu jurei que ia vir algo do próprio workshop, que é bem forte, mas não, foi de uma live que eu fiz. Você sabe qual é a live, né? Sei. Uhum. E eu não assisti o dia que tu fez, eu assisti ela gravada. Ai, que legal! Por Que isso legal, que eu Fábio. digo muito pra mim, porque eu não costumo assistir live depois, assim, que passa, no dia seguinte, assim, então, né? E daí, no final de semana, a gente ficou em casa, e eu estava cozinhando, e eu ali na mesa, vou botar, botei. E eu e ele estavam escutando essa live, né? E daí veio muito forte, realmente, pra mim, assim, foi pra mim essa mensagem que a Fran entregou, né? Sendo usada, sendo realmente um canal de Deus, né? Então, assim, foi tudo, sim, que
que despertou esse movimento do Break Livecast. Ai, que legal, que legal. Ficou bem feliz. E foi uma live que eu fiz por acaso, que não existe o acaso. Me senti muito tocada, né? Tu tá aqui, acompanha, algumas pessoas que podem entrar aqui que me acompanham, sabe o quanto eu falo do amor pelo meu pai, do processo do luto, né? E também com esse caminhar, se a gente pode dizer assim, com Deus, né? Deus nos guiando nesses momentos tão difíceis, tão delicados, né? Então eu abri bem cedo a live para, tipo assim, eu vou fazer porque veio no meu coração, não precisa ter, né, público, porque vai ficar gravado. Isso aí. E não sabia que eu tinha escutado depois. Sim, sim. E já quero te agradecer por tu ter aceitado ser uma das 12 leoas. Eu quero que tu tire um dia e lave a história das 12 leoas, que eu tenho certeza que tu vai ser bem, tá? E gratidão pelo teu sim, pelo teu tempo. Eu sei que a tua agenda é bem aí puxadinha também, né? E a gratidão vai ser eterna, né? Tu faz parte, você, eu não vou te abandonar, nunca te abandonei, você continua fazendo parte. Gostei. Então, Que bom. eu quero iniciar a live perguntando aí para Fran, quem é a Fran, né? Para falar um pouquinho quem é ela. A Fran é casada, tem filhos, mora onde? Quem é a Fran? Deixa eu te contar um segredo que eu não li as perguntas. Tu vai me ajudar, então. Tá. Ai, boa. Quem é a França, ela é casada ou não, já dá um norte, assim, né? Sim, eu sou casada. Morei minha vida inteira em Torres, Rio Grande do Sul. Vim para Araranguá depois que eu casei. Meu marido é oficial da Polícia Militar, então não tem como ele ser transferido para o Rio Grande do Sul. Eu não sabia muito como é que funcionava. E daí vim, então, morar em Araranguá. Hoje eu sou mãe do Enzo, né? Ele tem 9 anos. Trabalho hoje só na clínica, né? Só por quê? Porque teve uma época da minha carreira que eu trabalhei com dependência química, que é uma das minhas especializações, que tem muita gente que não sabe. Trabalhei por 10 anos numa fazenda de comunidade terapêutica. Trabalhei no CAPS em Torres, né? E também fazia clínica em Torres. Agora, então, aqui em Aranaguá, eu tô só na clínica. A Fran passou por 2 lutos, que é uma das coisas que tu quer abordar. Eu vejo os lutos, esses momentos difíceis, como algo de crescimento na minha vida. E a aproximação com Deus, né? Então, adoro a minha família, amo estar em família, sou uma pessoa extremamente calma, caseira, cada vez mais buscando essa parte do essencial. É simples, né? O simples é o essencial. Sou apaixonada pelo que eu faço, pela psicologia, né? E acho que é por aí. Isso aí. Eu não sabia que tu tinha a especialização. Achava que tu era só a Fran que eu conheço. Eu também não sabia dessa. Ó, viu? Então, né? Não sabe disso, não, né? Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe que eu não falo mais porque eu já não trabalho mais em comunidade, mas ainda chegam pacientes com dependência química. Hoje eu tenho 2 pacientes que eu acompanho. Tem ex-pacientes de dependente químico que sempre me procuram por telefone, por WhatsApp. Então é uma especialização que eu fiz assim que eu me formei. Amo essa especialização, mas não é fácil trabalhar só com ela. Então eu vi que eu eu preciso de trabalhar com outros transtornos, outras patologias para dar um equilíbrio. Acredito que não seja fácil mesmo, né? Ô, Fran, me fala um pouquinho quando iniciou o seu processo de luto. Tem muitas pessoas que estão aqui não acompanharam a Fran, mas assim, eu quero saber de ti se o teu luto iniciou só realmente quando o teu pai veio a falecer ou quando realmente tu passou pelo aquele processo de que foi quantos anos ali ele indo no hospital, saindo do hospital, tu ficando, teus familiares, né? O luto começou lá já no hospital, tu vendo teu pai passar por tudo aquilo ali, ou realmente tu só viveu o luto realmente quando ele partiu?
Então, Fábio, o luto do meu pai foi muito diferente do da minha avó, assim. Eu acho que quando eles me falaram que não tinha cura, sem eu saber, eu já comecei a viver um luto antecipado, que eles chamam, né? Esse termo, ele existe, né? Isso realmente acontece. Só que eu, consciente, eu não estava sabendo que eu estava vivendo esse luto antecipado, assim, não estava consciente disso, estou vivendo. Mas eu vivi cada minuto, cada segundo, tanto que hoje eu mostro em gravações, postagens, que dava para ver que eu estava registrando tudo. Porque, de novo, sem eu saber, eu estava me despedindo. Então, eu registrava para hoje poder ver, para hoje poder matar a saudade. Naquele momento também, em alguns vídeos eu distraía ele, me distraía, né? Porque eu sempre falo no Instagram o quanto é difícil tu tá num hospital, só tu e o teu pai, né? Porque era São Paulo, era muito longe, sem ir para casa um pouquinho, chorar no colo do marido ou de um irmão, dividir isso, e tá só tu e ele, e muitas vezes a sombra da morte ali, né? Então, eu com certeza o meu luto ele começou um ano antes. Um ano antes. Uhum. E o luto do teu pai foi diferente do luto da tua avó. Então, hoje tu tem realmente isso, que teve diferença. Sim, sim, muita diferença. O da avó, por eu ser mais jovem, né? E não ter, assim, tanta maturidade, com certeza, né? E não ter um aviso, digamos assim, tão antes como foi do pai, ai, não tem cura. Quando disseram que não tinha mais cura do da avó, já em seguida ela começou a ficar muito mal. Então, o luto da avó, vivenciei exatamente, ele faleceu, ficou uns dias ruinzinho no hospital, faleceu, e daí já veio toda a negação, veio a raiva, senti bem a fase do luto, assim, direitinho acontecendo, assim. Tanto que eu lembro que quando começou a minha raiva, tudo eu ficava braba, tudo eu achava ruim, eu reclamava, eu voltei pra terapia. Na verdade, foi meu marido que disse assim, ó, tu não tá legal, assim, tu não tá bem, eu acho que tem alguma coisa a ver com a morte da tua avó. E daí eu voltei pra terapia. Sim. É legal tu falar isso porque as pessoas acham que a psicóloga ou a terapeuta integrativa, no meu caso, a gente não precisa de terapia, né, Fran? Mas a gente é ser humano como qualquer outra pessoa, né? Que tem percas, que tem altos e baixos, né? E é essencial, né? O que o pessoal também não sabe, Fábio, é que na faculdade de psicologia, uma das orientações, como se fosse um requisito, é fazer terapia. Olha Né? só. Eu sempre brinco que, qual é o material do dentista, né? Então a gente tem ali a cadeira, eu não sei como é que é o nome do aparelho deles, o sugador, mas qual é o material do psicólogo, né? É a mente. Então, como é que eu vou trabalhar com essa mente? Como é que eu vou tratar essa mente, né? Então é como se fosse eu tenho que fazer terapia para mim passar de fase, digamos assim. Sim. E é realmente isso, assim. Gente, já faz 2 anos que eu tento conseguir horário que a Fran e não consigo, tá? Aí é boba. Ai. Ô, Fran, no teu ponto de vista como profissional, né? Você acha que existe um tempo saudável para ter o luto? O luto é eterno? Tem diferença, né? Tem uma primeira fase do luto, depois tem uma segunda fase, e realmente o luto é eterno. No teu ponto de vista como psicólogo? Então, na psicologia a gente aprende, né, quando a gente está atendendo, que tu fica muito atento ao que o paciente está te mostrando. Então, entre 6 a 7 meses, eu lembro que recém-formado a gente ficava atento, então era depressão, né? 8 meses. Hoje, de novo, vivenciando dois lutos, hoje eu acredito que não tenha tempo. Eu acho que hoje não, para mim, não faz nem sentido colocar um tempo. Até porque tu vai sentir a vida inteira. O que a gente tem que estar atento é sinais, sim, se a pessoa não sai da cama, não desistiu da vida, tá com sintomas, tá mostrando ali. Mas fora isso, vira o choro, faz um ano já do pai, mas de vez em quando meu marido vê que eu choro, que eu não tô tão legal,
né? Então, isso não é nenhuma doença, isso não tem alerta, isso realmente é o sentimento de quem tu amou, de quem fez parte e é importante na tua vida, né? Então, hoje eu não acredito que tenha um tempo, não acredito nisso. Eu acho que é para sempre. Sim, eu também acredito que o luto é para sempre. Só vai diminuindo a dor, né? Eu acho que vai ficando mais a saudade. Daí depois de um tempo eu acredito que a dor diminui, mas tem um dia que tu sente a dor. Ponto de vista também, né? E, ô Fran, eu percebi que depois que aconteceu todo esse caminhar com o teu pai, que é bem pesado, eu percebi que tu começou a se relacionar mais com o Pai Celestial, com Deus. Tu Sim. acredita que tudo isso que aconteceu na tua vida, né? Esse processo de luto, de caminhar ali pelo deserto, passar pela prova, isso realmente te levou a ter uma comunhão com Deus? Então, tem uma amiga minha que ela também participa de todos os workshops e ela que me deu um feedback assim, ela já fazia, ela é evangélica, faz muito tempo que ela frequenta e ela falou assim, Fran, sabe o que eu acho mais bonito? Que eu não vi tu procurando algo na dor. Foi algo muito, vou te dizer, natural. Eu conheci o padre, né? Isso eu acho que eu já contei em alguns momentos. Eu conheci o padre num show, nada a ver com missa, nada a ver com. Foi uma coisa muito aleatória. Eu conheci ele num show. Achei ele um querido, porque ele é. E depois disso, ele nos convidou para ir numa missa. E eu, assim, Marcelo, pro meu marido, né? Mas tem que ser uma missa aquelas que de repente tem mais música, louvor, eu gosto mais. E ele falou assim: mas tem a carismática? E fomos. A gente acha, não, a primeira missa que a gente foi de cura e libertação, que estava iniciando depois da pandemia. Adorei. Hoje tem. Tanto que as pessoas só falam comigo e dizem assim: tu vai na missa hoje? Eu disse: não, gente, na quinta eu quase não consigo ir, porque eu tô aqui atendendo. Eu vou no domingo. Então, a de cura e a de domingo, para mim, as melhores missas. Então, domingo é a carismática. E depois, Fábio, disso, daí eu fui, o pai nem tava tão mal ainda, eu não sabia ainda do não ter mais cura. Eu não deixei mais de ir. Então, eu acho que com certeza a dor me levou sim a ter um, abrir meu coração para o caminho que é Deus, né? Mas eu acredito que Deus já estava agindo desde sempre, entendeu? Filha, fica aqui, tu vai conhecer uma pessoa e depois disso tu tem aí algo bem especial te esperando. Que foi toda a minha amizade com o Padre Daniel, com as pessoas que frequentam. É um lugar que eu me sinto muito, muito bem. E eu em São Paulo, eu falava com o padre me ajudava, depois me orientou ele na missa do Padre Marcelo Rossi, que eu nem sabia que tinha. Inclusive, a médica do pai de São Paulo, quando viu, ela disse: Fran, tu foi? Foi aqui em São Paulo? Não acredito que tem. Nem ela sabia que tinha, né? Então, eu acho que já era o agir de Deus antes, é sempre antes, né? Durante a nossa vida inteira, né? Sim. Eu sempre gosto de falar uma frase bem mas eu acho que é muito real. E a gente vai pela dor ou pelo amor, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas vai pela dor, né? Quando a gente tá passando pelo deserto é que a gente se abre, né? Para realmente buscar mais a presença de Deus, né? Porque Ele está presente na gente todos os dias. Por isso que a gente não vai buscar Ele. Mas, assim, a gente cria uma distância, a gente cria algo, a gente quer criar uma muralha no meio da gente com Deus, né? Só que essa muralha, não adianta a gente querer criar, não, porque ela é realmente destruída, ela é derrubada, cai sobre a terra. E eu acredito muito, né, nessa frase que ele fez, né? Gente, para quem não sabe da história ali do pai da Fran, né, que quer saber mais, começa a seguir, começa a acompanhar, vai lá no Instagram dela, puxa as histórias, tudo lá salvo, que ela conta realmente relacionado ao processo ali de luto com o pai dela, assim. É um momento triste, mas é um momento que a Fran passa para as pessoas que estão ali assistindo, bonito, de ensinamento, de encorajamento. Então, assim, é triste, mas bonito.
Então, a gente consegue ver beleza também na Uhum. tristeza. Uhum. Eu acho que é bem interessante, assim, quem conhece a história do luto relacionado ao pai da Fran, seguir Acho que é um e ressignificar, né, Fábio? A gente precisa ressignificar, né? sim, Ter resiliência, ressignificar o que que me trouxe depois de tudo isso, quem é a Fran depois de tudo isso, né? Tudo que eu aprendi e todos nós, todo mundo já passou, vai passar por um luto, né? Então acho que é por isso da beleza no sentido de que aconteceu, mas eu estou aqui para falar o que eu aprendi, né? Como, sim, como foi? Doeu, mas foram momentos lindíssimos, né? Quando a gente se abre para algo maior. Quando a gente se abre para algo que a gente não, que não é com a nossa força, com o nosso braço, mas quando a gente se abre para Deus mesmo, né? Tu vai vendo os grandes e pequenos milagres que vão acontecendo, né, Fábio? isso mesmo. E assim, a gente também buscar auxílio, né, para isso, né? Não só da espiritualidade, olhar para o emocional também, né? Sim. Não tem que olhar para os nossos três corpos, né? Os nossos três pilares ali, né? O corpo, a alma e o físico, né? A gente buscar profissionais que estão auxiliando a gente para passar por esse deserto que realmente é muito triste, é muito pesado, né? Só quem já passou pelo luto, pela dor, pela perca, sabe como é essa dor, né? Então a gente tem que realmente parar de apontar o dedo e muitas pessoas chamam essas pessoas de vítimas, né? Ah, porque se coloca numa posição de vítima, de coitados, mas assim, a gente tem que olhar para um ponto de vista de amorosidade, né? Tá cortando o áudio, eu estou falando? Então, o teu, para mim, corta bem pouquinho. Agora, o meu, eu não sei se está cortando. Daí a Jéssica pode nos ajudar. Deixa eu O teu corta. tirar o microfone. Olha se melhora. Melhorou. Melhorou? Tu vai ter que Melhorou. falar uma frase. O meu assistente não está aí escutando? Rede. O que que é rede? Rede A para rede é a internet. É a internet. Ah, não é o fone, então. Mas tá, parece que agora não tá mais cortando. Ah, eu tô com a rede nada da. Trocou a tua rede? Tentei. Aham. Eu Lá, tô melhorou. Melhorou, eu acho. Deu? Deu? Pra mim, deu. Tá. Então vamos lá. Então, a gente olhar com amorosidade para pessoas que estão passando por isso, né? Sim. Tentar realmente olhar com os olhos de Jesus, não julgar, né? Se você tá vendo que a pessoa está se colocando numa posição de vítima, ir lá e estender a mão. Vamos sair dessa posição, vamos buscar ajuda, vamos realmente achar meios, né? Eu vejo que acontece muito isso, sabe? Sim, sim. É importante a gente virar, né? Quando tu diz, é importante buscar ajuda, a gente tá falando de Deus, né? E realmente a gente precisa. Ah, não melhorou o meu sintoma, tô cada vez mais triste, tô pior. Sim, tem que buscar ajuda. Tanto que a equipe do meu pai estava sempre atenta, né? E sempre me perguntava como é que era a família, como é que a família estava reagindo, e inclusive para ele também, né? Ajuda psicológica. Então, com certeza, a gente tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito, sem dúvida nenhuma. Sim. Ô, Fran, ainda falando sobre luto, né? Próxima pergunta que eu quero te fazer, eu vejo que aqui na nossa comunidade, principalmente, a gente mora numa comunidade, numa cidade muito pequena, todo mundo conhece, né? Eu vejo que há alguns anos, não é esse ano passado, de alguns anos, né, aí, que vem acontecendo muitas pessoas tirar a própria vida, sabe? E Sim. do teu ponto de vista, tu acha que isso está relacionado ao que? A depressão, ao estresse, a ansiedade? Claro. Tá.
Para mim, ainda o teu áudio corta um pouquinho, tá, Fábio? Só não sei se o meu tá cortando para eles, porque delas não me falaram. Quando, Tá. quando tu troca a rede, eu também não sei se eu continuo para eles online ou porque tu trava quando tu troca a rede. Olha só. Tu trocou agora? Ok. Ah, então vamos ver. Quando trocar, a gente segue para ver como é que fica. Ah, só no da Fábio, tá. Obrigada, Zenai. Aí. O da Fran, não. As meninas estão me ajudando ali, que só o teu mesmo tá. Tá. Vou tirar o fone. É, eu acho. Eu acho que não era nem a rede, porque senão estaria a tua imagem, não estaria configurada. É que eu não consigo olhar qual. Ela estava perguntando para quem está aqui, não sei se vocês ficam me escutando quando ela está trocando a rede. Qual é a influência, o que, que eu acho sobre o suicídio? Vocês continuam me escutando? Gente, olha se melhorou. É que é quando tu faz uma frase maior que corta no meio assim. Não, assim tá Tá. bom. Tá, tu me perguntou. Ah, tá. É que quando tu troca, eu perguntei, Guria, vocês ficam me escutando ou eu fico no Aham. vácuo aqui? Quando tu troca, Tá. fica tu. Então, tu tava me perguntando o que eu acho sobre o que pode ocorrer, qual é o influenciador, né, do suicídio, né? Isso. A maior porcentagem é transtornos mentais. A maior porcentagem, assim. Depois a porcentagem vai diminuindo, como se a gente visse uma pizza, né? E daí vem outros fatores, né? Genéticos, ambientais, problemas financeiros, mas a maior é algum transtorno mental. Na verdade, não é nem transtorno mental, desculpa, é transtorno de humor. Geralmente está relacionada com depressão, bipolaridade. É relacionado a isso, então, no teu ponto de vista. Não, não, isso tudo mesmo. Se Aham. tu pegar uma cartilha, né, da Organização Mundial da Saúde, olhar um pouco sobre suicídio e se a gente for, né, nós psicólogos, os médicos, a gente for olhar, né, a gente tem que estar baseado em alguma coisa, né? A gente não fala assim no meu ponto de vista, não. Tá. Geralmente a maior parte da porcentagem é transtorno de humor. Sim. Mas tem outras coisas que as pessoas não falam, não lembram, né? Por exemplo, Fran, qual é o outro fator que poderia causar suicídio quando não é um transtorno mental, por exemplo? Doenças, né? A gente estava falando do pai agora. Uma doença como o câncer é um fator de suicídio. Sim. Todos que têm câncer vão? Não, claro que não. Mas é um fator, né? Uma doença geralmente crônica, uma doença grave, também é um fator. Sim. Eu também percebo, assim, que existe umas repetições, sabe? Dos ancestrais dessas pessoas. Sim. Aí a gente entra bem nessa parte genética, porque toda vez que tu vai investigar a história da pessoa, vai ter na história dela, né? O pai que teve depressão, uma mãe que teve depressão. Então, quando a gente pega um paciente, a gente geralmente pergunta, né? Como é que é o pai, como é que é a mãe. Primeiro é uma anamnese, assim, ansiedade, depressão, daí tu vai investigando a família. Fábio, é muito difícil não ter ninguém na família. Não tem ninguém com depressão, não tem ninguém. Então sempre tem. Que daí a gente até pode pensar nessa repetição de ancestrais. Pode pensar, né? Eu vou, né, no teu lugar, mesmo que a pessoa já foi, né? Tem Uhum. essa parte sistêmica que a gente fala, né? Isso Sim. também existe. Mas a genética ela é muito, muito forte, né? Sim. É forte, né? Eu vejo, assim, em alguns conhecidos, né? E até pacientes, eu já tive pacientes, né? Que tentaram aí tirar a vida. E a gente vai investigar, assim, ou o pai, ou o vô, né? Isso. Fizeram esse ato, né? De tirar a própria vida, assim.
E eu vejo como isso é forte, né, no nosso DNA mesmo, né? Eu acredito que isso tem como ser quebrado, né? Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Que a gente olhando, buscando auxílio, buscando ajuda pro emocional, pro espiritual, né? Eu acredito sim que tem como ser quebrado. É porque muitas vezes, até tu falou, né? Minha cidade aqui é bem pequena, muitas vezes não isso também são dados, tá? São dados comprovados. Tem muita gente que não chega a um tratamento. Então, se tu não chega a um tratamento num caso grave, porque quando tem tentativa, ideação suicida que a gente chama, é um caso grave. Se tu não tem um cuidado, tu não tem um profissional, um olhar para falar não só com o paciente, mas com os familiares, fica muito mais suscetível, vulnerável a isso, né? Então, eu penso que numa cidade pequena tem aquela coisa da questão de não quero que ninguém saiba, só vou na psicóloga se eu fosse louco, né? Tem todo esse preconceito ainda, hoje menos, né? Mas ainda existe. Então, essas pessoas às vezes nem chegam, né? O pai dessa pessoa às vezes nem chegou no tratamento e o filho também não. Até em cidade grande, claro que não só pequena, né? Sim, é que como é pequena, a gente fica sabendo mais, né? Cidade grande, a gente acaba, sabe, um caso aqui, um caso ali, né? Sim. Tá cortando ainda, né? Não, Não? não vi cortar, Ah, não. que bom. Ô, Fran, algumas pessoas chegam me relatando assim, ai, Fábio, a minha mãe tá assim, com depressão, com ansiedade, porque é falta de Deus. Eu chego a me arrepiar, né? Porque assim, eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que é a falta de Deus que vai levar a pessoa a ter algum tipo de depressão, ansiedade, estresse, ou até levar a tirar a própria vida, né? Realmente eu acredito que pode ser fatores emocionais, bipolares, como tu já citou, né? Mas assim, no teu ponto de vista, o que que tu acha sobre esses comentários infelizes? Eu acho que é bem o senso comum, né, Fábio? É a mesma coisa que se eu for comentar sobre futebol, se eu for comentar sobre política, né, eu vou estar dando meu ponto de vista bem senso comum, sem entender. Então, infelizmente, tem comentários assim, né? Mas eu acho que não só sobre esse assunto, eu acho que de todos os assuntos, as pessoas não entendem e falam sobre o que não entendem. Tem outra frase que é assim: só fica doente, só tem depressão quem tem tempo. Eu não tenho tempo, eu trabalho demais, então eu não tenho essas coisas, né? Cara, eu escuto isso dos meus pacientes, me dá uma dó, porque todos trabalham ou já trabalharam, né? Então, a gente que estuda, a gente que foi para dentro de uma faculdade, a gente que foi fazer uma pós, uma especialização, a gente sabe que não é isso, né? É estudado, é feito pesquisas, né? Então, por que a pessoa adoece? Por N motivos, né, Fábio? Por N motivos. Hoje, uma das coisas que é mais falado, que antes não se falava tanto, mas que hoje é muito falado, é onde a gente está inserido, né? Então, qual é a família que eu estou inserida? Qual é a cidade que eu estou inserida? É uma família que já viveu agressão, violência, aonde que eu estudo, como é que eu me relaciono, já passei por ofensas. Então, tudo que o ser eu estou, né, me relacionando, vivendo, isso é muito importante, né? Então, é um psicossocial, né? Qual é o ambiente que a Fábio mora, qual é o ambiente que a Fran vive, como é que é a relação dela com a família, o lado profissional. Isso influencia muito. Porque a gente que mora em Araranguá tem a mesma qualidade de vida de quem mora no Rio de Janeiro? Não. A gente que mora em Araranguá tem a mesma qualidade de vida de quem mora em São Paulo? Não. Então, a gente primeiro tem que ver onde essa pessoa está inserida, depois como é que é a vivência dela. Então, tem muitas coisas que influenciam a desenvolver um quadro de depressão e ansiedade. Muitas coisas, né? Sim. Não tem como a gente dizer ou que é falta de Deus, ou que é falta de trabalho. Se fosse só isso, os consultórios tá vazios daí. Pois então, Se né? fosse tão simples assim. De verdade.
É bem isso mesmo. E assim, a gente vê tantas pessoas, hoje já está bem mais aberto, né? Então, assim, a gente sabe e vê que tem muitas pessoas que estão ali envolvidas dentro das suas religiões, buscando Deus, falando de Deus, né? Andando com Deus, e estão depressivas e ansiosas. E daí é por falta de Deus, né? Então, é como tu falou. O próprio padre Daniel, o Wander, eu escutei algumas missas dele, eles mesmos falam, né? Se tá ruim, procura um profissional, procura terapia, procura ajuda, porque nós estamos aqui para isso, nós somos instrumento do quê? De Deus. Isso mesmo. Perfeito. Fran, me fala um pouquinho aí sobre a intimidade, o relacionamento da Fran com Deus, porque a gente vê assim que é muito, muito raro psicólogas, né? Estar falando sobre isso, né? Claro que eu vejo que tu fala isso dentro da tua casa, não é no consultório, tu tenta separar isso pelo que eu percebo, né? Mas, assim, realmente, tu é a primeira psicóloga que eu vejo falar de Deus. Eu não conhecia nenhuma, né? Então, até às vezes aqui eu tenho que orientar pacientes minhas a procurar numa psicóloga. E eu atendo só mulheres e a maioria são cristãs, acreditam em Deus. Sabe, mas eu queria uma psicóloga que falasse de Deus. Eu acabo te indicando, mas é raro tu ter, né? Tu já tem a tua cartela de pacientes também. E eu acho isso, assim, tão legal, sabe? Eu acho esse movimento teu, assim, tão legal, tão bonito, né? De se abrir para o novo, né? Porque é o novo, né? Tu tá abrindo também as portas para uma geração que está vindo aí te assistindo, de psicólogas, inclusive, e para elas ver que podem fazer diferente também, né? Como é que é? Como é que é a tua relação, a tua comunhão? Como é, o que é Deus para ti, né? Interessante, né, Fábio, que eu falo isso para quem convive comigo, como eu tenho perguntas no WhatsApp, no direct, às vezes os pacientes aqui, eles me perguntam isso. Como é que é a tua relação com Deus? Teve uma paciente minha, uma senhora, assim, que disse, eu queria tanto ter a tua fé. Daí eu pensei, mas qual é a minha fé? E por que será que desperta essa curiosidade em algo tão que deveria ser tão natural, tão do nosso dia a dia, né? E realmente a tua pergunta vem de encontro com várias vezes que me perguntaram sobre isso. E eu mesmo fico, gente, mas por que essa pergunta, né? Quanto à psicologia, de fato, tens toda a razão. Geralmente a gente se mantém bem neutra, porque eu fiz uma faculdade muito voltada à psicanálise. Então é algo mais frio, na minha opinião, hoje, vendo a psicanálise, né? Eu sou de uma época. Ó, entrou uma colega minha psicóloga. A Karine Ô, Karine, tu vai me ajudar. Ela me disse que é a primeira psicóloga que ela veio falar muito em Deus, né? Que não é muito comum, ela na verdade nunca viu, né? E de fato, né? Realmente, na nossa profissão, para nós até é novo, Fábio, tá no Instagram, tá falando sobre alguma coisa. A gente tem colegas, com certeza, em comum, eu e a Karine, que não usa essa ferramenta, porque não consegue, porque não se adaptou, né? Então, tudo é novo. A terapia era como uma coisa secreta, né? Deus livre quem vai enxergar o que acontece numa sessão de terapia. Então, quando a gente abre a câmera aqui, que vocês veem um cantinho, vê eu falando às vezes de um caso de um paciente, as pessoas, opa, não é tão ruim assim, né? Não é tão diferente assim, né? E realmente, de uma faculdade mais psicanalítica, eu acho mais difícil ainda a gente estar falando sobre Deus ou sobre alguma religião. Por quê? Porque de fato a gente tem que ser um instrumento como é que eu vou te explicar? De neutralidade. Eu atendo testemunha de Jeová, evangélicos, então assim, católicos, são visões muito diferentes, né? Então, tem algumas religiões que chegam ao consultório um pouco receosas. Como é que eu vou atendê-las, né? Será que tu acredita em Deus e como tu acredita? Porque tem coisas na minha vida que eu não vou mudar em função da minha igreja. Então eles chegam muito receosos, né? E muitas vezes, antes de eu começar a postar, a primeira pergunta não, mas durante o tratamento as pessoas perguntam: tu acredita em Deus?
eu acho que vocês não acreditam, né? Porque daí eu queria te falar dela, a pessoa continua e nem espera a minha resposta. Mas isso veio várias vezes. Eu acredito em Deus? Eu digo, gente, de onde é que tiraram que o psicólogo não acredita em Deus? Por que que tem que ser assim, né? Mas de repente, porque nunca, realmente, a gente nunca mostra o lado de cá e pela faculdade, academia, nos passar algo mais, eu tenho que ser neutra. E a gente no consultório tem que ser neutra, né? Eu não posso evangelizar ninguém aqui, não. Testemunho de Jeová acredita assim. Isso Deus o livre, né? Em momento algum. Mas como a gente falou antes, eu acho que eu já tive esse abrir com Deus, né, em um momento da minha vida bem jovem, e evangelizei crianças carentes em Torres. Era todo domingo de manhã, eu lembro que a gente acordava cedinho, o pessoal fazia comida, cachorro quente, a gente ia para um bairro pobre. Durante uns 3 anos, 4 eu fiz isso. Depois eu parei total, fui trabalhar e hoje, né, começou da maneira como eu te falei. E eu vi que fazia muito sentido para mim esse caminho, né? De por que não mostrar a minha fé, por que não falar de algo que me faz tão bem? Se me faz bem, por que que eu não vou falar disso, né? Eu acho que a gente tem que dividir o máximo possível, né? A gente às vezes até é um pouco egoísta, de eu sei que tem um caminho bom e eu não vou mostrar, né? Eu sei uma receita boa, mas eu vou passar aquela receita sem o segredo, sem o creme de leite, entendeu? Então, por que que a Fran passou essa fase tão difícil do pai dela? Sei que ela ficou triste, sei que ela ficou ruim, mas ela me traz essa leveza. Com certeza, sem dúvida nenhuma, a minha terapia e Deus o tempo inteiro. Então, por que que eu não vou mostrar, né? Então, hoje a minha relação ela é muito forte, né? Eu não consigo não ter essa relação mais, não fazer a minha oração, a minha leitura, né? Minha leitura é em jejum, no sentido de tem que ser a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que eu leio, para tentar começar um dia mais tranquilo, mais calmo. Não consigo não ir na missa, é difícil o momento que eu falto à missa, porque para mim ali é um momento de conexão, a hora que eles apagam as luzes, é um momento que eu consigo ficar mais calma. Eu choro muito, e daí eu fico lembrando das minhas pacientes, né? Eu digo, eu choro aqui, né? Aqui é o meu canto, né? Aqui é o meu momento. Então, é uma relação muito, muito verdadeira, muito boa, mas a gente tem que estar aberto para isso, a gente tem que estar com o coração muito aberto. E daí eu vou me enchendo de Deus, do Espírito Santo, e eu faço o que depois? Quando o copo enche, a gente transborda. E eu acho que é isso que aconteceu comigo. Eu fui me enchendo, quietinha, devagarinho, tentando entender também o que estava acontecendo, e agora eu consigo transbordar para algumas pessoas. Acho que é isso que acontece, Fábio. Não, e é lindo, né? É lindo de se ver, é lindo de saber o processo que tu passou, de ver a Fran lá atrás, assim, e ver o quanto que o Espírito Santo hoje usa a Fran, assim, às vezes muito sem ela perceber também, né? E isso, assim, não tem dinheiro que pague a gente se deixar se permitir, né? Ser realmente canal, ser instrumento de Deus na mão deles. Eu acredito que Deus quer isso da gente, né? E a gente tem que quebrar esse padrão, sim, que criaram, né? Que psicóloga não pode acreditar em Deus, que a psicóloga não pode ter as questões dela particulares, religiosas, e não pode vir trazer a público, né? Que eu vejo é isso, né? Conheço psicólogas que são religiosas, que acreditam em Deus, mas aqui elas são só a psicóloga. A gente nunca vê elas falando sobre o amor de Deus, sobre os milagres de Deus. E isso me tocou muito, me chamou muito a atenção quando eu comecei a te acompanhar e ver que cada dia mais que passava, tu estava expondo mais isso, né? E é lindo mesmo ver o transbordar, né? E tu hoje deixando esse transbordar escorrer, tocar os solos aí, trabalhando os solos para plantar as sementinhas aí, jogando sementinhas, as sementes de Deus, né? Para vir realmente trazer frutos futuramente aí com sabor de mel, né? É lindo, eu acho lindo, adoro, né? Ver ali o teu processo, acompanhar, porque realmente tem dias que é pra gente, assim, né? Deus usa muito. Assim, só o fato de ser escrito ali, nem falar, a gente lê, a gente, não, isso aí hoje foi para mim. Caiu como uma
luva, né? Que bom que ela está se permitindo continuar sendo canal de Deus. Que bom que ela não parou, né? Que ela ainda está no processo de cura e que ela vai chegar no final desse deserto e vai continuar realmente arando aquela terra, aquele solo para continuar plantando a sementinha dela para vir colher os frutos, né? E eu acho que esse movimento tem que ser bem no teu tempo e bem respeitoso, não algo assim, eu vi, quero fazer, né? Por isso que eu disse que é 1 ano e meio já, né, que eu realmente volto para dentro da igreja e que eu primeiro preciso entender o que acontece comigo para mim, então, encher e transbordar, né? Então, é um caminhar, mas tem que ser no momento certo. A alma, ela é lenta, né? O teu coração tem que estar aberto, preparado, né? Então, eu acho que não esse automático de hoje, não tudo tão rápido, né? Aquela coisa do eu preciso agora fazer tudo, devorar a Bíblia. Não, não. É com calma, é devagar, é no meu tempo. E quem não consegue também não se cobrar. Porque também tem as pessoas que não conseguem e ficam se cobrando. E sofrem com isso, né? Gente, tá tudo bem, cada um no seu momento, cada um o que faz mais sentido, mas que sempre busque um caminho de leveza, um caminho de cura, um caminho de amor, de perdão, porque esses são os caminhos, né? Na época do meu pai ali, claro que a gente pedia muito o melhor para ele e o milagre, né? E daí fiz o cerco de Jericó, o primeiro cerco de Jericó que eu fiz. É óbvio que eu pedi a cura do meu pai e eu tinha muita assim, ele vai curar, vai acontecer algo, né? Se ele é merecedor, se é isso que Deus quer, vai acontecer. E claro, o pai acabou, né, falecendo. Daí o meu filho pegou e tava com uma fitinha. Eu tenho as duas aqui ainda, do ano passado e desse ano. Daí meu filho pegou e a gente teve que cortar dele porque ele quebrou o bracinho e ele disse assim, ô mãe, nem precisava ficar com essa fitinha, né? Porque na verdade o meu pedido não funcionou, que era pro vô ficar vivo, né? Daí eu disse, filho, claro que funcionou, da maneira como a gente queria, mas se a gente pensar, Deus deu mais 1 ano de vida pro vô. E ele deixou nós 1 ano se despedindo e convivendo com o vô. E é de fato isso, porque a gente sabe, a gente vê e a gente só sabe ver o milagre, o grande milagre, a cura. Mas depois que tudo passou, eu fiquei vendo os pequenos milagres. Isso eu também falo num dos vídeos no meu Instagram. Quais são os pequenos milagres? Foi o meu pai saiu de Criciúma sem diagnóstico direito, sabia que tinha um câncer, já tinha tratado, mas não aparecia direito o câncer na cabeça dele. E a médica dele disse, Vimar, acho que tu tem que procurar um oftalmo, Joinville. Pessoal de referência de Joinville e Curitiba, isso eu quase não contei ainda no meu Instagram. E era oftalmo que ela queria que ele procurasse. Oftalmo. E daí eu disse, eu já estava meio ano pedindo pro meu pai ir para São Paulo, que o meu avô ia ajudar, e meu pai não queria, até que meu avô desceu do Mato Grosso e disse, meu filho, tu vai pro Einstein. Então daí ele aceitou, depois de meio ano sofrendo de dor, e lá imediatamente eles viram que era o câncer, né? Então assim, o médico não falou, porque já é um enviado aí de Deus, porque tem médicos que dizem, tu tem 6 meses de vida, tu tem 5 meses de vida, e ele não falou. Ele disse, Franciele, eu não vou te falar sobre isso, porque não tem como eu saber. Então a gente foi inspirado, né? Não, vamos orar, vai ser o melhor. E realmente foi o melhor que Deus tinha para a vida dele e para nossa, né? Ele realmente deu mais 1 ano. Meu pai voltou a enxergar, abriu o olho, voltou a dirigir, né? Aproveitou mais tempos netos, né? Mais tempos filhos, né? Então eu vejo como um milagre, eu não deixo de ver como um milagre. E é isso mesmo, né? Muitas vezes a gente esquece que a morte significa vida, né? A gente como cristã, né? Isso. E eu vejo muito esse lado, assim, né? Que pra gente não sofrer tanto com o luto, né? Não que a gente não sofra, não que a gente não sinta a dor, mas a gente lembrar disso, né? Que a morte significa vida. Então, sim, o milagre do Enzo
foi realmente atendido por Deus, né? Porque hoje ele tem vida eterna, vamos dizer, né? Pra gente que acredita na palavra de Deus, né? Então, assim, a morte significa vida. Muitas coisas têm que morrer para viver, né? Então, sim, o teu pai foi curado. Ele está curado, né? E eu gosto muito de olhar para esse ponto de vista, sabe? Eu acho que tem pessoas que dizem, mas isso é para trazer conforto. E daí, se for para trazer conforto, né? O que a gente quer? A gente quer conforto, né? E claro que eu acredito, né? Eu acredito nisso, assim, né? Fran, eu quero te convidar agora para encerrar, né? Nosso 12º Break Livecast, encerrando os Break Livecast desse ano. Vamos retornar aí com os Break Livecast só o ano que vem. Acredito sim que a Fran vai estar presente novamente com outros temas, né? E o que tu tem para deixar de mensagem aí para os nossos seguidores, para as pessoas que estão aqui ao vivo e para as pessoas que vão assistir depois também? Então, eu acho que vou pegar o que tu iniciou a live falando sobre vós sois o sal da terra. Não sabia, né, que tinha tocado, mas o quantas vezes a gente fica durante o dia assim, se queixando, reclamando, e realmente a gente deixa de ser sal para alguém naquele dia, né, Fábio? Sim. E isso foi uma pergunta que eu fiz para uma amiga minha, prima, na verdade, uma prima irmã, a primeira química que meu pai foi fazer, que não foi desse tratamento, foi a primeira vez que deu em 2017. Eu falei, o que eu vou fazer do lado dele sofrendo desse jeito? Como é que eu vou encarar? E ela me trouxe essa passagem que para mim hoje é a que me define, é a que me traz calmaria, né? Ser sal na vida de alguém, né? Por mais que ele teve ali 1 ano e pudesse ter 5 meses ou 4 meses e aqueles dias no hospital, como é que eu poderia ser sal na vida do meu pai, né? Então, como cada um aqui pode ser sal, tanto na vida de alguém que está do lado, quanto na própria vida. Como é que eu posso alimentar, ser tempero na minha vida? Como é que eu posso acordar de uma maneira diferente ou terminar o meu dia de uma maneira diferente? Eu vejo as pessoas hoje buscando algo que nem elas sabem o que querem, ou perdidas nessa correria do nosso mundo moderno, né? E esquecem do simples, do parar, do pausar, do amor, do perdão, que eu acho que o perdão é um dos grandes segredos aí também, para aliviar o coração, e de ser sal na vida de alguém. Então, que possamos todos ser sal. Isso. Obrigada, Fran. Gratidão mais uma vez por ter sido sal na minha vida, por continuar sendo sal na vida de várias pessoas, plantando a sementinha, regando, né? E eu quero agradecer a todos que me acompanharam nesses Break Livecast, e caminhar aí. E quero agradecer também as pessoas que depois assistem, mandam os feedbacks. A gente fica muito feliz sabendo que a gente está conseguindo realmente ser sal. E eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui que realmente vocês possam ser sal na vida um dos outros. Que o Espírito Santo de Deus possa se expandir dentro de vocês, tocar a alma de vocês, tirar da alma de vocês todas as dores, as aflições, o luto, a ansiedade, o estresse, que possa tocar a alma de vocês e vocês realmente sentir essa essência, esse fogo do Espírito Santo. Que vocês possam essa noite deitar na cama de vocês e ter um sono restaurador, longe de ataques espirituais, longe de ataques emocionais. Que vocês possam entregar o seu amanhã no colo do Senhor. Amém? Gratidão. Obrigada. Gratidão, Fran. Obrigada. Eu que agradeço. E até mais. Até. Beijão, Fran. Beijo. A gente se fala. Com certeza. Obrigada, Beli. Beijo. Tchau. Tchau.